Bem-vindos a mais um episódio do Relatos de Pais. Hoje nós vamos bater um papo com o Vladimir. Ele é pai de 2 crianças, um adolescente e um pré-adolescente. E aqui nós vamos falar de emoções, de realidade, de como ser um pai real no dia a dia. E eu convido você que nos ouve a ficar até o final e a compartilhar esse áudio, esse vídeo com outras pessoas, outros pais que possam ser impactados com essa realidade, com esse relato do nosso amigo Vladimir. E agora eu chamo o Vladimir para se apresentar e ele vai contar para a gente um pouco da sua história. Fala, tio Vlad. Eita! Bom dia para as pessoas que estão aqui, né, no Brasil, para quem está em Itália, boa tarde, as demais pessoas, que Deus abençoe. Então, eu sou pastor tio Vlad, né? Sou Vladimir, sou casado com a Andresa há 18 anos, né? Tenho 2 filhos, Gabriel e Giovanni. Gabriel tem 15 anos, Giovanni ele tem 11 anos. Somos uma família real, né? Uma família humana, uma família que tem seus desafios. Nós estamos muito felizes de poder participar, né, desse momento aqui com o Davidson, agradecer a oportunidade também de estar junto aí, e vamos falar um pouquinho aí das experiências que a gente tem, né, nessa caminhada da família, nessa caminhada de criar os filhos que são, assim, bênçãos, são heranças do Senhor, e nós sabemos que são condições e situações ora fáceis, horas difíceis, mas que o Senhor sempre nos dá uma direção, nos dá uma condição pela qual a gente entende que Ele está no controle de todas as coisas. Então, isso é interessante. Sim. Show de bola, Vlad. Vlad, eu queria iniciar com uma pergunta. O que é ser pai para você? O que é ser pai? Eita, nós já vai com essa direta já, né? Já entra com esse golpe já de direta, né? Sim. Então, cara, me fizeram uma pergunta essa semana se eu tinha medo de ser pai, né? Se eu tive medo de ser pai. E assim, ser pai para mim é ter uma experiência de... Primeiro, eu queria falar do meu pai, né? Meu pai, ele foi um exemplo de pessoa correta, um exemplo de pessoa trabalhadora, exemplo de pessoa, vamos dizer assim, foi um herói e deixou um legado dentro da minha vida, do meu ser, né? Então, quando você, de fato, está na hora de assumir esse papel como pai, muitas vezes a gente não vai entender ou passa a entender algumas coisas que os nossos pais nos ensinaram ou fizeram com a gente, né? Então, a experiência de ser um pai, ela é a cada dia. A cada dia você vai aprendendo uma coisa, a cada dia você vai desfrutando de algo novo. Com os meus filhos, eu tenho algumas experiências legais, mas eu aprendi a ser pai tendo tempo de qualidade. Às vezes eu posso passar milhões de horas com os meus filhos, mas sem ter qualidade. Mas às vezes eu posso passar 5 minutos com os meus filhos, mas esses 5 minutos eles serem de qualidade. E pai é ser responsável, pai é aquele que protege, pai é aquele que provê, né? É o provedor, ele traz o sustento, ele dá exemplos não somente de palavras, mas realmente de ações, né? Os nossos filhos estão automaticamente ligados a isso, né? Eu tive uma experiência esse final de semana passado, a gente estava numa chácara do meu cunhado, então a gente foi carregar alguns bloquetes, né? Aquele negócio para pavimentar rua, né? Em alguns lugares serve, na chácara dele vai fazer uma rampa, e eu tive a alegria de ver os meus meninos trabalhando, assim, incondicionalmente, eles ajudando, e aquilo ali me deixou muito orgulhoso, sabe? Aquilo ali me deixou muito, muito feliz
Então, pai é dar exemplos, é desafiar o seu filho a ser uma pessoa melhor em meio a esse mundo, né? A palavra de Deus vai falar que ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então, a gente tem que estar no caminho também. Então, é entender que temos uma herança que o Senhor nos colocou, nos confiou, e diante disso nós temos o privilégio de poder ter crianças, jovens, né, adolescentes que vão assim, ter aquele privilégio de acompanhar o crescimento deles e desfrutar disso, né? Eu tenho desfrutado da minha família, eu sou um cara muito família, então eu acredito que pai é um resumo disso tudo, de todas essas experiências, né? Desde lá da minha criação até, né, o momento pelo qual chega a minha hora, eu que tenho que fazer, eu que tenho que ensinar, e aí a gente precisa realmente entender que nós precisamos ensiná-los da forma correta, da forma certa, enxergar as pessoas como pessoas, educá-los, trazer conhecimento para eles, né, para que quando eles tiverem a opção de escolha, eles saibam escolher e escolher da forma certa. Isso é importante. Então, eu acredito que ser pai é um resumão disso tudo. E é isso aí. Bacana esse resumo aí, tá? E é realmente isso, né? Ser pai é estar presente, é ensinar, é isso aí, tudo que você falou mesmo, Vlad. Ser pai é uma dádiva de Deus incrível que a gente não aprende, né? Com o pai da gente, né? Porque quando a gente é filho, a gente não entende o que é ser pai, né? A gente ali debate com o pai, a gente às vezes quer brigar, o pai põe uma regra, você não quer cumprir. E aí, quando você se torna pai, você tem uma visão mais ampla, né? Tipo, meu pai falava e é verdade, agora é a minha vez, né? Tem que... Agora é minha vez. É isso Exato. mesmo, né? Os momentos de adversidade, né? Ali, vamos dizer assim, uma enfermidade, uma gripe, tem que levar para o hospital, aí a gente passa a sentir essas emoções, né? Hoje eu faço também um curso de psicanálise, então eu tô entendendo muito esse campo, né, das emoções, as nossas atitudes, até mesmo para poder olhar também para pessoas, olhar para eles assim, não, peraí, por que eles estão tendo esse comportamento? E por que eu também estou tendo esse comportamento, né? Princípios e valores para mim, principalmente quando a gente diz com relação à palavra, né, a palavra de Deus, eles são inegociáveis. Mas eu também tenho que entender que há um ser humano ali por detrás dos meus filhos, né? Há um adolescente, um pré-adolescente, que eles precisam ser instruídos e ensinados, né? Então é isso mesmo, chegou a nossa vez, é assim mesmo. Exato. É isso mesmo, Vlad. Assim, eu não tive muito a minha paternidade, né? O meu pai não foi um pai presente, então eu não tive um exemplo de pai. Tipo, minha mãe era o meu pai e minha mãe, né? Sim. E a mãe, por mais que ela seja pai e mãe, ela não tem aquela masculinidade, né? Para te ensinar a ser pai, a vencer os desafios da vida. Então, assim, eu tô aprendendo a ser pai sendo pai. Sabe? Vendo Glória a outros Deus. exemplos, tipo, eu acompanho muito ali, quando eu tava lá na igreja, eu via você ali com seus filhos e tal. Então, eu busco aprender com pessoas que são pais, né? E teve um pai por trás, né? Que ensinou, assim, o caráter a ser homem, a ser pai e tal. Então eu busco muito aprender isso, porque eu acho que o filho, a paternidade na vida do filho é primordial, cara. Isso mesmo. A gente junta, né, Davidson, a questão de um caráter que ele é formado, né? Por exemplo, eu falei do meu pai aqui, para honrar ele em memória mesmo, né? As pessoas que conhecem meu pai era uma figura de autoridade, sabe? Meu pai, aonde que ele chegava, as pessoas, eu não vou falar continência, né? Mas dava lá bem. Meu pai, ele na família ele chamava Dinzé, né? Então, ô Dinzé, benção. Ou então aqui no bairro, o apelido dele era Zé do Brejo. Então, assim, meu pai sempre teve essa figura, né? E era uma figura de autoridade realmente pra gente, né? E os meus irmãos, além de amá-lo, a gente tinha medo também. Porque se ele falasse, era lei, decreto baixado, né? Então, assim, mas a gente
eu pude desfrutar de um pai. Eu lembrava do meu pai, assim, descendo do ônibus, voltando do trabalho. Às vezes, meu pai tinha um reumatismo, então o joelho dele virava uma bola, às vezes por algumas questões lá, e ele ia trabalhar e não deixava de trabalhar. Da janela da sala da minha casa, né, da casa da minha mãe, dava para ver onde meu pai descia do ônibus. Então aquilo ali, e aí ele chegava com um pãozinho com presunto e mussarela. Então, assim, eu conto essas histórias para os meus filhos, né? Falando do vô deles, porque eles têm um vô, né? Eu chamo de seu Tião. Eles têm um vô por parte de mãe, que eu falo com eles: vocês têm que aproveitar o vô de vocês, vocês têm que desfrutar desse momento, né? E assim, eu acredito que são exemplos que ficam marcados na gente, né? É a diferença entre herança e legado. Herança é aquilo que a gente deixa de bem material. Então, vai deixar um lote, vai deixar um carro, vai deixar uma grana no banco. Agora, o legado é aquilo que eu deixo dentro da pessoa, né? Então, aquilo que eu deixo dentro do meu filho vai fazer uma diferença, né? Depois de um certo tempo. Às vezes, na minha falta, eles podem ser despertados a ter lembranças e vão se firmar nessas lembranças, né? Então a gente fala de caráter. E aí hoje também eu ensino eles a não somente ser crentes, né? Primeiro eu ensino eles a amarem a Deus sobre todas as coisas e depois serem crentes, ser pessoas que realmente vão ajudar outras pessoas, vão ter um bem em comum para que eles possam servir ao reino de Deus, servindo pessoas. Então, o relato que eu falei que os meus filhos trabalhando lá, para mim foi assim, eu fiquei todo cheião, sabe? Que é uma alegria. Então, é moldar realmente o caráter, né? Aquilo que você falou, as experiências com os pais, né? As experiências que cada um vai ter, eu aprendi a respeitar ao longo do tempo e saber lidar com essas condições. Eu trabalho com supervisão de pessoas, né? Então, eu pego vamos dizer assim, muitas pessoas de vários perfis, né? Então ali aprendo a lidar. Às vezes tem gente que me chama de paizão também. Então, assim, são experiências legais. Bacana, Vlad. E eu queria te perguntar, Vlad, como é que foi assim, o início da sua paternidade? Quando você descobriu que ia ser o pai do Gabriel, o primeiro filho e tal. Eu tô até em estado de êxtase aqui. Muito obrigado mesmo por poder compartilhar essas experiências, viu, Deise? Cara, quando o Gabriel foi nascer, eu fui ver o parto, né? E aí eu sou chorão, né? Então o olho enche d'água, a gente fica muito feliz e muito alegre. Eu não tinha o costume de pegar criança, sabe? Na hora que o Gabriel nasceu, eu falei: não, me dá esse menino aqui. Põe ele aqui no meu braço, que a gente vai, eu vou pegar ele aqui, eu tenho que brincar com ele. E aí já nasce em nós uma certeza assim, um entendimento assim: opa, vamos levar eles pro bercinho. Deixa eu acompanhar, porque eu não posso perder ele, não. E aí já começa ter essa experiência da paternidade. Não, peraí, meu filho vai pro berço ali, mas se trocar meu filho? Não, e aqueles relatos, você já começa meio que nessa experiência, né? Porque antes a experiência de acompanhar a esposa, né? No tempo ali da gravidez, dar todo o suporte. Só que a hora que o menino nasce, além de você dar o suporte para sua esposa, você passa a ver o menino. Você fala: opa, peraí, agora tem um passarinho para eu dar comida, para eu dar água. Então deixa eu ver isso. Quando o Gabriel ele tinha por volta de 1 ano, o Gabriel a gente teve uma experiência assim que foi muito marcante, sabe? Ele teve uma convulsão por causa de febre. E eu lembro que a gente estava na casa da minha sogra. A gente estava num churrasco ou um dia lá desfrutando, e o Gabriel ele tinha tomado a vacina, e aí depois ele foi e estava doentinho por causa da vacina, por causa da reação, e aí ele estava tendo febre, e a febre dele de uma vez ela aumentou e ele teve convulsão.
Eu lembro que a Deise, ela saiu do quarto assim, não, salve o nosso filho. E às vezes quando ela me entregou o Gabriel assim, eu particularmente não falava assim, e agora? A minha primeira reação, vamos embora para o hospital. Corremos, já abrimos o portão, meu cunhado estava junto, e a gente colocou no carro, e aí eu tentei, por experiências de primeiros socorros, tentei algumas coisas ali que eu entendia, e aí dentro disso, chegando quase ao hospital de Contagem, eu vi que ele já teve um estímulo, então eu fui me acalmando, mas mesmo assim aquela apreensão. Eu lembro quando eu cheguei no corredor do hospital, eu orava, falei, Deus, não é possível, o Senhor me deu, o Senhor vai levar, não faz isso não. E aí um cara foi e me pegou, não, calma, cara, o menino seu já tá bem. E isso a Deus já tinha entrado com ele, já tava lá no local que ele ia ficar, no quarto. E aí, quando eu entro, né, eu lembro que, eu sempre quando eu tenho oportunidade, eu conto esse testemunho. Eu lembro que quando eu entrei e olhei assim, tinha 2 recadinhos do Smiley Guido, escrito assim, ó, seja bem-vindo, Jesus te ama profundamente. Eu olhei para a Deus olhou para mim, a gente falou, Deus está no controle. Então, eu aprendi e entendi, mesmo antes da minha conversão, que o Gabriel ele vem antes da minha conversão, né? Da conversão da Adesa. Após a nossa conversão, o Giovanni é gerado, né? Inclusive o Giovanni é batizado junto com a gente, né? Porque o Giovanni estava na barriga. Vai batizar agora também, para a glória de Deus. Então, assim, eu lembro que a partir dali eu entendi que realmente todo o controle da minha vida e daquilo que eu passava a fazer estaria realmente nas mãos do Senhor, sabe? O Senhor, ele tem moldado o meu coração, moldado a minha forma de lidar, e não só realmente com palavras, sabe? Porque às vezes a experiência parece aquela experiência assim, né? Nossa, Jesus te abençoou, mas na hora que você está passando ali, o medo de perder, né? Você fala assim, meu Deus, e agora, né? Porque não é uma lógica do tempo, né? A lógica do tempo, quando a gente fala de perca, ela é diferente. Mas ali eu pude ter uma experiência de entender que em qualquer circunstância, tudo aquilo que eu tenho como criação para filho, ela vai estar voltada para o caráter que Cristo tem moldado em minha vida, sabe? Então, os conceitos, tudo nesse sentido. Mas somos seres humanos, né? Somos pessoas que podemos também falhar. Então, aqui em casa, na paternidade, né? Naquilo que eu faço, eu tenho uma contribuição muito grande da minha esposa, da Deza, na ajuda. A Deza ama os meninos de paixão, ela é assim, a super mãe. Então, ela me ajuda muito com isso, né? E tem aquele paralelo, né? Eu chego, tem aquela voz mais ativa, né? E ela tem aquela voz que chega, não, calma, seu pai. Às vezes o menino fala assim, não, mãe, o pai quando acorda ele tá bravo, né? Então, assim, ela fala, não. Então, a gente tem essa parceria, né? Eu não vejo a minha paternidade sem que minha esposa esteja junto, sabe? Isso é uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo. A gente cria os nossos filhos junto. A gente tem essa concepção, sabe? A gente é parceiro. Não tem aquele que desautoriza o outro. Então, no início da minha caminhada, eu fui aprendendo essas coisas, sabe? E aí, lógico que com os exemplos, né? Poxa, meu pai, aquilo que meu pai me ensinou como concepção de vida, de cuidado de pessoas, aquilo que também eu não deveria fazer, né? Então, outras pessoas, então eu tenho tios que eu me espelhava, é aquilo que você falou, poxa, eu vou me espelhar nessas pessoas aqui quando eu tiver, né? Mas quando tá na mão da gente, aí é de fato que a gente vai sentir. E, por exemplo, eu não pegava criança, depois, Gabriel, eu jogava ele para lá, jogava ele para cá, colocava no peito para dormir, jogava para cima de novo. Aí quando o Gabriel tinha
febre, para eu fazer ele suar, para a febre sair, nós ficávamos brincando de madrugada, de tênis. Eu pegava um balão, falava que era tênis. Nós ficávamos brincando de madrugada, sabe? Então, assim, são experiências aí ao longo do tempo. Mas é igual você falou, né? Também a gente vai aprendendo a cada dia ser um pai. Sim. Bacana. E o que mudou, Vlad, ao longo dos anos, assim, com o crescimento dos seus filhos? Boa pergunta, hein? Excelente pergunta. Então, primeiro, a gente entender que a gente passou por essas fases que eles estão passando, né? Os nossos tempos, né? O meu tempo de criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, os tempos eram outros, né? Então, a gente subia em cima da árvore, despencava lá de cima, a gente tentava desmontar as coisas, e aí a gente montava, sempre sobrava 2, 3, 4 parafusos. Hoje a gente tem uma geração da troca, né? Do trocar. Quebrou, vou ali e compro outro. Então, o que mudou muito para a nossa geração, assim, para a geração dos nossos filhos, pelo que eu tenho percebido, são pais que têm negligenciado o treinamento dos filhos, sabe? Eu preciso treinar os meus filhos, eu preciso fazer com que eles entendam que eles vão crescer, vão construir uma família, mas eles precisam ser uma referência para a sua família. Então, o filho tem que olhar... Às vezes eu brinco com os meus meninos aqui, eu desafio eles, né? Principalmente no futebol. Às vezes eles vão me chamar para jogar futebol, eu falo, vocês não me aguentam não, senhor. Vocês sabem que a canhota aqui, a canhota do pai, é bom. E às vezes eu vejo no olhar deles, pai, vamos lá, senhor. O Gabriel um dia virou para mim e falou assim, ô pai, você não vai aguentar correr igual eu, não? Eu falei, meu filho, vamos lá, vamos embora. Então, assim, eu acredito que hoje a gente tem para os pais que se ligam rapidamente, a gente entende que todo o treinamento que teve com a gente, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu, hoje, infelizmente, tem pessoas que negligenciam ser pai, negligenciam ser mãe. Então, eu acho que isso mudou muito. É mais fácil eu entregar o celular, ou mandar para o computador, ou para a Smart TV, ou entregar para a avó e para o vô, do que eu tomar um posicionamento com relação a tudo aquilo ali que eu tenho que fazer, seja a criação, a correção, seja o ensinamento, porque crescer dói. Então, a linguagem que você tem que falar com os seus filhos, ela não, eu particularmente, não é a linguagem do mundo, da sociedade, não. Eu preciso criar uma marca no meu filho que vai perpetuar por gerações e gerações. Assim como o nosso Deus, ele é um Deus geracional, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o meu filho, ele precisa entender qual que é a origem dele, ele precisa entender que vai ter um domingo que eu vou almoçar na casa do meu pai e da minha mãe, quando eu for casado, e eu tenho que ter alegria nisso, né? Eu tenho que ter isso. Eu acredito que valores, né? Valores, caráter. Eu acho que hoje a gente se apega em algumas circunstâncias das pessoas negligenciarem isso. E também entender as formas de criação, né? Como eu disse, valores, caráter, isso são inegociáveis, mas você precisa entender qual que é o movimento que rege, né, o mundo de uma forma geral para atrair os nossos filhos para qualquer tipo de coisa. Então, eu sou cristão, eu professo minha fé em Jesus Cristo, eu preciso entender que o meu filho vai estar inserido em contextos de escola, faculdade, trabalho, em que nem todas as pessoas vão professar a mesma fé. E ele vai ter que ser um agente de milagre em meio àquilo ali. Eu preciso treinar para essas coisas. Por exemplo, a gente já teve um papo aqui sobre sexualidade, né, com os meninos. E quando eu tive que ter esse papo, por causa de um desenho, e esse desenho era um desenho que eles automaticamente eles gostavam, mas eles tinham várias versões. E essa versão, ela tinha
algo que para a gente precisou conversar com eles, parar eles, sentar eles. Aí o Giovanni tinha 8 anos. Então, você falar a respeito desse assunto, então a gente não pode negligenciar isso, sabe? Então, eu acho que isso é uma das coisas que vem se mudando ao longo do tempo, as pessoas perderem a essência. Foi nos dado a autoridade sobre eles, né? A autoridade como pai, como mãe, e aquilo que a gente declarar sobre os nossos filhos, né? Aquilo que eu liberar sobre a vida do meu filho vai fazer muita diferença. Então, se eu declarar que o meu filho vai ser vencedor, se eu declarar que o meu filho ele vai ser uma pessoa boa, mas mais do que isso, eu ensinar ele a conquistar, ensinar ele a buscar isso, faz toda a diferença. Exato. É isso aí, Vlad. Ser pai é isso, é ensinar a cada dia. Verdade. Cada dia. É tipo isso. Ô, Vlad, e seus meninos, ele tem uma diferença, assim, de idade, não muito grande, mas também não muito pequena, né? 4 anos de diferença, é isso? Ou 3 anos? É isso mesmo, diferença de 4 anos. 4 anos. E como é que é a rotina, assim, com essa diferença de idade dos dois? Como é que você e a Deza conseguem controlar isso? Porque, igual o Gabriel já tá na fase de, né, de querer olhar as meninas, namorar e tal, já tem que ter mais esse assunto de homem com ele, né, de ensinar sobre sexualidade, essas coisas, e o Giovanni ainda tá na fase de brincar, né, jogar um videogame, ver um desenho. Mas já tem uns, né? Quando a gente fala desse assunto, a Deza fica até com o coração palpitando. Mas já tem algumas coisas rondando o Giovanni também. É mesmo? Vamos lá. Particularmente, né? Eu vou falar assim, meus filhos são muito bonitos, meus filhos são lindos, né? Parecem com a mãe. Então, assim, o que acontece? De fato, é um desafio, né? É um desafio até mesmo por aquilo que hoje eu tenho como concepção de pensamento com relação a gerar um namoro, gerar um casamento, então, gerar uma vida sexual, né? Então, hoje o meu pensamento, ele é transformado, ele foi transformado por Cristo. Então, é um desafio realmente, é aquilo que eu falei. É um contexto pelo qual eu tenho que inserir os meus filhos para que eles entendam todos os cenários e que, assim como eu falo com as crianças no departamento infantil na igreja, a gente precisa, eu tenho um entendimento que a gente precisa educá-los para o dia do confronto com o mal. Quando eu digo mal, é aquela condição pela qual vai afrontar, vai de encontro ou contra os princípios que a gente tem, os princípios que a gente ensinou. Então, eu preciso ensinar o meu filho para que ele seja crente, uma pessoa de caráter, longe de mim. Porque perto de mim vai ser fácil. Ele vai falar assim, meu pai tá ali, minha mãe tá ali, então eu vou ficar aqui, ó, quietinho. Só que a hora que eu vira as costas, o menino vira o Tasmania. Então a gente precisa criar um vínculo de confiança com o filho, para que ele possa ter uma via aberta, né? Para trocar uma ideia, para tirar. Por exemplo, eu tenho um filho homem, né? Então, Gabriel e Giovanni. Então, os papos de sexualidade, ele vem para mim, ele tem que vir para mim. Como que eles vão ir para a mãe? Como é que o menino vai falar sobre um cabelo que está nascendo, um sentimento na hora que ele toca ali que está diferente, que ele sentiu algo, uma atração que ele sentiu por uma menina, alguma coisa nesse sentido. Então, isso tem que vir para mim, de fato. A mãe, ela vai estar ali, rodeando, de fato, e a mãe, às vezes, vai entender que chegou a adversária da minha alma chegou. Então, quando se tem filho homem, a mãe vai pensar isso, mas pelo contrário, a gente até tem como praxe também, eu também, né, em orar pelas minhas noras, mesmo sabendo ainda quem é. Assim, Deus, traga uma nora para mim, né? E esse fato, agora falando sobre o fato da idade, cara. Então, eu tenho lá o Gabriel com 15, o Giovanni com 11, né? Os dois nasceram no mesmo mês também, né? Nasceram em janeiro. O Gabriel é de 17,
de janeiro, Giovana é 10 de janeiro. Então, assim, é bom que eu já gasto dinheiro para uma festa só quando tiver festa. Né? Então, isso já é bom. É uma vantagem. Mas, já é uma vantagem. Mas, cara, para a gente foi muito bom, sabe? Porque todas as duas gravidezes da Deza, elas foram totalmente diferentes, né? Os partos foram diferentes, mas eu vejo que os meus filhos, eles são um parceiro do outro, eles se gostam, eles brincam, eles brigam, tem hora que um está discutindo com o outro por coisa assim, mas os dois são super inteligentes dentro daquilo que eles, principalmente dentro daquilo que eles querem. Então, assim, eles sabem todos os caminhos. Então, assim, eu acredito que, por exemplo, a Deza, quando a gente estava na gestação dos meninos, né? Então, a Deza estava meio que no processo de faculdade também. Então, assim, para o próximo, ela já teve um tempo. Então, por exemplo, o Gabriel, 4 anos, já conseguia andar, já era um pouco mais independente. Então, estava naquela fase, tira a fralda, já está comendo, já consegue comer sozinho. Então, tinha algumas coisas nesse sentido. E o que é legal é que, por mais que eles tinham, às vezes, o senso de pertencimento do pai, não, o pai e a mãe é meu, a gente nunca teve uma questão de rixa dos dois ou ciúme de uma forma assim veemente, sabe? Então, assim, pra gente, assim, foi muito legal essa experiência. Eu acredito que é sempre bom ter dois, né? A gente queria ter uma terceira, a gente queria tentar ter uma filha, né? Aí agora hoje a gente fala com os meninos, agora vocês vão ter que dar neta pra gente, porque aí a gente vai mimar as crianças, elas vão... Então, assim, mas foi muito bom, a experiência é muito boa, assim, pra gente, assim, encaixou em muitas coisas que a gente... O fato também da gente estar próximo, né, de parentes, familiares também, nos ajudou também muito com os dois, né, de uma forma geral. Então, assim, muito bacana, muito, muito boa a experiência. Teve um ponto de apoio, né? O ponto de apoio ajudou bastante, né? Com toda certeza, né? Eu e a Deza, ao longo do tempo, a gente tomamos algumas decisões, por exemplo, para que a Deza pudesse ficar com os meninos, então a gente trouxe uma outra forma de trabalho para ela, e eu trabalhava lá, CLT, fichado, dando um pouco de suporte para ela, toda a parte maior era para ela, que era o aluguel dos brinquedos, essas coisas, né? Então, assim, a gente optou para que ela pudesse passar mais tempo com as crianças, para que ela estivesse com as crianças, para que ela pudesse ajudar ali no crescimento delas, tivesse presente mesmo. Isso era um fator que para ela era super importante. Então, nós tomamos uma decisão nesse sentido, geramos as condições, né? Então, isso para pais hoje é importante que, quando uma pessoa vem conversar comigo a respeito de família, eu falei, cara, eu sempre falo com as pessoas, ou seja geralmente, às vezes pais, né? Eu falo, cara, priorize a sua família, tome decisões que vão ser boas para a sua família. E toda e qualquer decisão que você tome em prol da sua família, eu acredito que você vai ser assertivo, porque ao longo do tempo, igual eu falei da psicanálise, nós temos adultos que estão sendo tratados na criança. Adultos que tiveram traumas lá na sua infância, mas que isso está refletindo agora na sua fase adulta, não foi tratado lá atrás. Então, assim, isso é muito importante, sabe? Decisões que eu tomo agora em prol da minha família, ela vai, assim, abençoar ao longo do tempo, sabe? Então, são condições que a gente passou aqui, experiências que foram legais nesse sentido. Bacana. Vlad, e você tem algum hábito, assim, com os seus filhos que gera fortalecimento de conexão entre vocês? Tem algum hábito diário, algum hábito de final de semana? Cara, igual eu te disse, né? Eu sou um cara muito família, então a gente
sempre tá junto, né? E isso a gente também, a gente é muito caseiro aqui em casa, mas a gente sai para os lugares. Então, o hábito ele se transforma em passar em tempo de qualidade. Então, todo e qualquer tempo que a gente está, a gente procura passar esses tempos de qualidade. Então, por exemplo, a gente foi jogar futebol, então eu vou lá instigar os meninos a ser o melhor futebol que a gente jogar. Então, por exemplo, o Gabriel ele já joga futebol comigo em meio dos grandes, né? Então, às vezes, um gol que eu faço, um gol que ele faz, a gente depois comenta, né? Tem aquele lance de, nó, e aquele gol que você fez? Nó, e aquele passo que você deu? O Giovani, a mesma coisa. Então, a gente procura sempre transformar momentos em condições únicas, em momentos únicos para a gente. Por exemplo, nós estávamos no sítio lá, aprumamos um papagaio e fomos soltar papagaio. Então, tá ali todo mundo. O churrasqueiro da família sou eu. Então, às vezes, eu fico ensinando para um, para outro, aquele que quer aprender. E é importante dizer que eu tenho 2 filhos com características diferentes. E isso é bom, isso não é ruim. Isso é muito bom. Então, eu tenho que saber lidar, né, com o Gabriel da mesma forma como eu tenho que saber lidar. O Gabriel já está começando a ter aquelas fases assim, eu posso ir ali? Eu posso jogar futebol? Por exemplo, ele gosta de jogar futebol com a turma dele na sexta-feira. Eles vão para a quadra no bairro vizinho aqui e ele quer jogar bola. Ele chega, conta, o fato de você dar atenção. Então, assim, a gente tem hábitos de estar aos domingos em família também, né? Junto com os familiares, na verdade. Então, é sempre o nosso hábito é sempre transformar aquele momento que a gente está junto em um momento único. Eu gosto de fazer isso, independente do que a gente esteja fazendo. Se é na igreja, se é lendo a palavra, se é desfrutando de um momento de comer alguma coisa. Por exemplo, ontem eu trouxe pastel para eles aqui, porque aonde eu trabalho, no lado, em frente tem um trailerzinho e eu falei com eles que o pastel é muito bom. E realmente eu trouxe pastel para eles aqui. Meu filho, não durou nem 2 palitos. Tem mais não, pai? E o Gabriel tá naquela fase mesmo de, assim, tem uma cesta básica, né, que come bastante. A cesta básica é só para ele. Então, assim, é transformar. Então, quando você vê essas coisas, né? Então, assim, a gente sempre torna, e eles estão na fase de aprender. Por exemplo, a gente ensina com relação ao trabalho, igual lá no dia que eles estavam lá. A gente fala assim, não, eu vou te dar um dinheiro aqui porque eu quero incentivar. E aí eles ficam felizes porque eles vão lá, olham na conta deles, tem um dinheiro, eles podem comprar alguma coisa que eles querem. Então, a gente vai tendo essas condições. Então, eu acho que o hábito de estar próximo, né, nem da ação daquilo que está sendo feito, o hábito de estar próximo torna as ações únicas. Então, acho que isso faz a diferença, sabe? Isso é transformador para eles. Eles sabem que quando eles vêm com qualquer coisa pro meu lado, eu falo, não vem com qualquer coisinha pro meu lado, não. Senão vocês... Agora, eles sabem também, por exemplo, ontem eles foram jogar bola no clube, no Sesc, né? Então, assim, eles estão de férias. Então, é coisas que eles podem desfrutar, que eles podem fazer isso. Então, tava com a mãe, então aí a mãe foi brincar de ping-pong com um, enquanto o outro estava jogando na quadra, e depois o outro voltou. Então, tanto eu quanto a Adesa, a gente procura estar junto com eles e transformar aqueles momentos mesmo em situações únicas, sabe? Para que eles tenham aquela memória afetiva. Isso que é bacana. É o que gera conexão, né? Entre pai e filho, mãe e filho. A presença, né? A presença gera conexão, né? Presença. Isso é forte, hein? Se você não é presente, não adianta querer conexão, não adianta querer ter um diálogo que não vai ter. Não vai ter, não tem. Você tem que estar presente, jeito. Tem que dar atenção, é isso mesmo. Eu costumo dizer que, além de medo, o meu filho tem que ter respeito por mim. O meu filho tem que ter medo de mim. Ele tem que saber que se ele fizer algo fora da curva,
que não condiz com aquilo que eu ensinei, por exemplo, aqui em casa, graças a Deus, a gente não tem hábito de falar palavrão, em hipótese alguma. A gente não tem. Então, eles não vão aprender isso aqui dentro da minha casa. Eles não vão aprender isso comigo, eles não vão aprender isso com a mãe deles. Mas eles podem sair e, de repente, num familiar, ter aquele lance da brincadeira e falar um palavrão. Então, se traz para mim, fala alguma coisa que está fora, eu já viro para eles e falo assim, opa, você aprendeu isso? Você não aprende isso dentro de casa? Como assim você está falando? Não, pai, foi mal, desculpa, deu uma deslizada aqui, foi mal, tá. Então, eles já sabem, né? Agora, é um cuidado também que a gente tem que ter para que também o menino não te... É por isso que nós, como pais, e eu na figura paterna também, de pai, eu tenho que saber que assim como eu dava os meus jeitinhos, os meus filhos também, eles vão errar. Eles não vão ser aqueles bichinhos com a coroinha em cima, que 5 ou 2 asinhas atrás, todo, né? Eles vão errar. Eu só preciso ensiná-los que uma vez que eles erram, eles precisam saber que eles precisam voltar para consertar. E às vezes voltar para consertar é o mais difícil, porque você vai ter que pedir perdão, você vai ter que ajustar uma situação. Então, eu acredito que, olha para você ver, eu estou falando isso tudo aqui com você e tendo uma outra dimensão de tudo aquilo que até hoje eles possam estar aprendendo, sabe? Então, para a pessoa adulta, quando eles virarem, isso vai norteá-los, sabe? Isso vai fazer com que, quando eles façam alguma coisa errada, eles saibam reconhecer e serem humildes de consertar, de falar assim, não, eu estou errado, deixa eu arrumar isso aqui. Então, isso, olha como é que a paternidade, olha como que ensinar, dar exemplos, né? Isso é importantíssimo para a gente. Crucial. Isso é crucial, né? Dar exemplo. Vlad, e com a adolescência do Gabriel, como é que você lidar assim, com as fases dele de rebeldia, com a tecnologia, rede social, essas coisas assim? Esse é outro ponto também super importante, né? Esse é um desafio para a gente, né? Porque a tecnologia está aí, ela sendo bem usada, ela é uma ferramenta poderosíssima. Ela também sendo mal usada, ela também é uma ferramenta poderosíssima para o uso. Então, é um desafio. Aqui em casa, a gente... Por exemplo, o Gabriel foi ganhar o primeiro celular dele agora, de 14 para 15 anos. O Giovanni quer um e tal, e a gente ainda está privando ainda, porque a gente entende que não é o tempo, né? Eu acredito que, às vezes, o menino vai falar assim, mas fulano de tal tem, o meu amigo tal tem. Aí, geralmente, aqui eles não trazem muitos não, porque eu sou meio tramontina, né? Corte rápido. Eu já filho falo, mas você não é o fulano de tal, você não é filho do fulano de tal, você é filho do Vladimir, filho da Andresa. Então, aqui a regra é outra. Então, não tem problema. Mas, mais do que isso, mesmo que a gente deixe eles terem acesso, a gente tem procurado criar limites, né? Se deixar, fica o dia todo. Se deixar, fica a noite toda. Se deixar... aquilo ali se torna até um ídolo para eles, porque eles não conseguem viver sem, se torna um ídolo, se torna algo que prende de fato. Então esse é um desafio, porque, por exemplo, a tecnologia, você vai pegar aí as famosas aí, IA, né, inteligência artificial, cara, ela te coloca no cenário com a sua voz, mas com algo que você não fez. Então, isso é muito perigoso. Então, eles têm que ter essa dimensão, sabe? Dessa condição. Poxa, é algo que, mal usado, agora, é uma ferramenta, assim, muito boa. É uma ferramenta. Eu, por exemplo, eu gosto de sentar ali, às vezes no sofá, eu chego do serviço, eu, às vezes, estou desligado. Então, eu pego lá, coloco no futebol e tô ali. Às vezes é futebol que eu já vi, cara. Mas é porque eu gosto, aí eu sento ali, tem aquele momento de
de ir para a caixa vazia, sabe? Não tá pensando em nada, e um tá conversando. Então, é um desafio para nós, sabe? Como pais, como pessoas que têm acesso a todos esses conteúdos, né? Porque são portas, cara. São portas que são abertas. Por exemplo, dentro do conhecimento que eu estou adquirindo com o curso que eu tenho feito de psicanálise. Então, eu sou provado dentro daquilo que eu creio, porque você vai ter mitologia, você vai ter mitos, você vai ter crenças. E se eu não estiver realmente firmado naquilo que eu creio, firmado em Cristo Jesus, de fato, é uma porta que se abre, você começa a se contestar, assim, você fala assim, não, realmente, será que foi Deus que criou os céus e a terra? Não, peraí, será que... Então, se você não for bem resolvido com isso, e aí é um ponto legal, porque se nós, como pais, não estivermos abertos para que eles possam vir conversar, meus filhos são muito mais inteligentes que eu com relação à tecnologia deles. Tipo assim, eles conhecem coisas que eu não sei. Você nem viu, né? Não sabe nem como é que tu te acha aqui. Só que eles não têm maturidade para saber lidar. Aí isso que faz a diferença, né? Então, ensiná-los como lidar com as coisas, como fazer, é aquilo que eu falei, né, há umas falas atrás, é o treinamento, falar com eles, ó, isso aqui, você pode ter acesso, aquilo que Paulo fala, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eles terem essa ciência, né, de ter esse entendimento. Eles podem ter bate-papos informais com as pessoas, mas eles nunca podem negligenciar a fé que eles têm, aquilo que eles creem. Às vezes a gente fica brincando aqui, né? Pastor. Aí eles vêm me zoar, né? Pastor, vigia, hein? Pastor. Aí tem hora que eu viro para eles assim, F de pastor, você tá vigiando não, né? Não. Então, assim, eu acredito que para nós, né, como pais, assim como com Cristo, os meus filhos, eu busco levar a eles ter as suas experiências. Então, com Cristo tem que ser assim, porque ele de fato, ele pode enxergar o Deus que está sobre minha vida, mas ele tem que ter experiência com ele. Eu não posso ter experiência com Deus para ele. Assim são as outras coisas. Eu não posso ter experiência por eles. Eu posso falar, isso é errado, isso é certo, dentro do que o papai, o Gabriel ele tem o costume de chamar de papai, Giovanni menos, mas também tem, né? Então, é aquilo que o papai fala com vocês. Vocês têm que ter essa condição. Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu acredito que eles vão errar, cara. Eles vão errar. Eles têm que entender o poder da escolha, né? Toda escolha tem a sua consequência, né? Então... Esse é o ponto, sabe? Porque muitas das vezes a gente inverte a coisa. A educação eu quero que a igreja e a escola dá. E eu não quero me posicionar com relação a isso. Não, a educação ela vem de casa. A igreja, a escola, os cursos vão gerar conhecimento para que ele possa tomar a decisão. Mas uma vez que ele tem o poder de tomar a decisão, ele tem que saber tomar a decisão, a certa ou a errada. Se ele tomar a errada, quais são as consequências? E se ele tomar a certa, quais são as consequências? O que eu vou colher com relação a isso tudo? Eu acredito que passa muito por isso. Não é fácil ensinar isso para um pré-adolescente. Principalmente se você não conseguir entrar dentro de uma fala, de um modo, de um jeito que ele vai conseguir entender. Como é que eu vejo para o Gabriel? Apesar que os meus filhos, para a honra e glória do Senhor, eles nos respeitam muito, sabe? Eles não têm, até hoje, mesmo porque que eu já falei com eles, nem quando eles forem casados, eu não admito eles me desrespeitarem, nem desrespeitar a mãe deles.
Eu não admito isso. Você pode ser casado, você pode ser o que for. Seu pai e sua mãe somos nós e nós vamos continuar sendo a autoridade que nós temos. Às vezes até brinco, né? Você precisa pegar um cabo vassoura e pegar você, meu filho. Não tenta me... Né? É o que eu falo com eles, não tenta me afrontar e nem me enfrentar, não, que vai ser ruim para vocês. Eles têm que saber quem que é o pai. Eu me posiciono como pai, eu não negligencio a minha paternidade. Eles sabem quem é o pai deles. Quem pode perguntar a qualquer um, quem que é seu pai? Não, meu pai é o Vladimir. Meu pai... Então, é um desafio para nós, sabe? Saber falar, interpretar aquilo que eles estão querendo falar com a gente. Olha que coisa sensacional. Não é só conversar, porque o corpo fala. Às vezes o menino vai estar... Uma vez eu fui dando uma apertada no Giovanni aqui. Giovanni fez um negócio na escola e eu tô... E aí minha esposa tá assim, não fez nada não. Eu falei, fez. Ah, fez. Ah, mas fez, amor. Aí eu fui apertando ele, eu fui entrando na conversa dele. Aí ele achou que ele tava me dilubriando e eu que... Até ele confessar para mim que fez. Falei, não, pai, eu fiz mesmo. Eu falei, mas e aí, cara? E agora? Gabriel, a mesma coisa. Gabriel, eu tive uma outra experiência com ele, que ele fez algo na escola. E aí, para mim, foi uma alegria muito grande essa confissão dele. Ele fez um negócio na escola. A princípio, nem as professoras acreditaram que ele tinha feito pela a forma e a conduta dele, de educação e tudo mais, de ser um menino gente boa. E aí ele falou que não fez. Aí, beleza. Aí, um belo dia, a gente tava no futebol, tava sentado. Eu acho que o Espírito Santo falou com ele, ó, é a hora de você ir lá e pedir desculpa pro seu pai. Ele sentou do meu lado, com sua cabeça, olhou para mim e falou assim, pai, eu preciso te confessar uma coisa. Eu falei, é mesmo? O que foi? O que tá acontecendo? Fala comigo. Aí ele, sabe aquele negócio da escola? Eu falei, sei. Eu falei, então, eu fiz. Eu falei, é mesmo, cara? Você fez? Olha pra você ver a oportunidade que eu tinha ali, cara. Eu podia ter esbravejado, falar assim, você não devia ter feito isso, não sei o quê, e virar o Tasmania perto dele ali. Vai dar aval pra cá, vai dar aval pra lá. Mas eu falei, não, cara, você fez mesmo. O que te convenceu a vir me pedir perdão? Por que você tomou essa decisão? Ele falou, não, pai, eu li na Bíblia que o meu pecado pode me levar pro inferno, e eu não quero ir pro inferno, não. Por isso que eu queria te pedir perdão, queria te pedir desculpa. Aí eu comecei a soltar até fogos de artifício na minha mente, né? E pô. Né? Aí eu falei, cara, é isso, tá vendo? É a ação do Espírito Santo, é quando você dá lugar para o Espírito Santo. Então, esse é um desafio nosso, né? Tecnologia. Vai ver um vídeo ali que não deve. Isso até para nós, né, Davis? Como homens, como essência, né, de homem, aquilo que a gente tá vendo, aquilo que a gente tá desfrutando ali, falando, meu Deus, misericórdia, opa, não é isso? A gente tem que estar vigiando a todo tempo, vigiar, né? todo momento a gente tem que vigiar. A gente como homem, para dar o exemplo pro filho como pai e homem, você tem que vigiar muito, né? Porque na internet você vê coisa que... Eu vejo muito pessoas falando assim, não, você tem que falar a língua do adolescente. Não é só isso, não. Além de você saber falar, você tem que saber interpretar aquilo que está querendo dizer. Sim. Porque não é só o falar. O falar é fácil, até papagaio fala. Mas você sabe interpretar aquilo que ele está trazendo, aquilo que ele está te dizendo, aquilo que ele está falando, né? Então, assim, são essas condições que eu tenho aprendido ao longo do tempo, né? E me posicionar como pai, ó, cara, isso aqui eu entendo que não é legal, então não faça. Ah, mas tá todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. É todo mundo. Exato. Bacana. Vlad, e quando você se tornou pai, tinha alguma coisa que você queria ouvir, alguma palavra, algum ensinamento que você queria ter tido antes de ser pai? Ou no momento ali que você pegou seu filho primeira vez, fala, nossa, cara, queria ter aprendido isso. Cara, boa pergunta.
eu nunca tinha me parado para pensar nisso, não, sabe? Nunca tive, não. Eu acho que o treinamento, o preparo, né? Eu acredito que o fato de eu ter casado e após alguns anos, né, ter tido meu filho, já me deu um ensinamento que na verdade, já tive algumas falas do meu pai, né? Meu pai falando assim: não vai tirar a filha da casa dos outros para passar dificuldade. Toma cuidado. Falas da minha mãe: meu filho, você tem que fazer um pé de meia. Então, você tem que ter um dinheiro, você tem que ter isso, tem que tomar cuidado com isso, né? Acredito que minha esposa também, através dos pais delas, que são, assim, são pessoas sensacionais, né? Também teve alguns ensinamentos, mas, cara, eu sempre ligo a minha paternidade dentro daquilo que a minha esposa também me ajuda, sabe? Eu não consigo falar da minha família, eu não consigo falar dos meus filhos sem inserir a minha esposa. A minha paternidade, ela vem melhorando ao longo do tempo. O homem que eu sou hoje em dia, ele passa muito por aquilo que a minha esposa também me ajuda, sabe? Dentro do contexto familiar, dentro da parceria que a gente tem. Eu acredito que ensinamentos que os meus pais me deram, ensinamentos que os pais deram para ela, isso nos ajudou a criar a nossa forma de educar e de cuidar dos nossos filhos, sabe? Então, é de fato uma parceria. Então, eu acredito que a minha paternidade ela fica mais fácil por essa condição. Eu acredito que pais, eles têm e devem se posicionar como pais. Eles não podem deixar de fazer isso, porque isso ensina. Porque ser pai e posicionar-se como pai vai fazer com que você abra mão de repente, de conceitos que você tem ou dogmas, mas que você vai estar aberto a aprender. Fala, não, peraí. Ou então falar assim, ó, aqui é porque eu quero que realmente aconteça disso. Posicionamento. Tem que acontecer sim, eu quero que aconteça assim, mas o porquê ir lá e falar com o filho faz diferença. Eu não posso só chamar a atenção do meu filho só porque eu sou pai. Agora, eu tenho que chamar... um tempo desse para trás, a gente teve algumas experiências de adolescente com o Gabriel e assim, eu chamei ele, me incomodou em algum sentido, mas eu fui trazer para ele alguma coisa que eu hoje creio. Então, eu fui falar para ele, cara, só que eu não fui falar só dentro daquilo que eu entendo, eu fui falar dentro da palavra, buscar trazer esse entendimento para ele. Poxa, meu pai só está falando, mas meu pai está... Qual que é o entendimento que o meu pai está querendo ensinar? O que meu pai está querendo falar ali comigo com relação a isso? O que minha família está comunicando comigo a respeito disso? Então, eu instigo os meus filhos a pensarem nisso, sabe? A estarem ligados nessas condições. Opa, por que eu estou fazendo aquilo ali? Por que isso aqui vai envergonhar ou não o meu pai e a minha mãe? Isso aqui vai envergonhar ou não aquilo que o Deus que eu creio? Então, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que eu nunca parei para pensar nessa pergunta que você me fez agora, mas tendo aqui algumas condições, eu posso trazer esse entendimento para a conversa, sabe? Eu acredito que é se marido e esposa não estiverem juntos, porque, por exemplo, eu não desautorizo a Andresa e a Andresa não me desautoriza. Então, eu baixei um decreto aqui, assinei, é aquilo ali que está valendo. Ela fez a mesma coisa, é aquilo que está valendo. Então, por exemplo, às vezes o meu filho vem com uma pergunta assim, pai, eu posso ir em tal lugar? Eu falei, o que sua mãe já falou? Ele falou, não falou nada não conversei com ela ainda não. Eu falei, não, então peraí, vamos ver aqui junto? Ô pai, posso ir em tal lugar? Eu falei, o que sua mãe falou? Não, eu falei, então não pode não, legal.
Você acha que eu vou desautorizar sua mãe? Você é doido? Que eu não sou doido, né? Mas eu acredito que, pensando aqui, ao longo do tempo, eu tenho condições pelas quais eu fui criado, e aí eu aprendi ali vendo, mas não tendo a ação ou a situação para poder fazer, mas ao longo do tempo a gente foi gerando, junto, eu e minha esposa, uma forma de criar os nossos filhos com assertividade, com amor, com carinho, né? Dando a eles liberdade para eles falarem, dando a eles liberdade para poder se expressarem, mas fazendo eles entender que talvez nós vamos falar não, não vai, não. Esse eu acredito que pode casar muito com essa pergunta sua. Ótimo. Vlad, você teve algum momento marcante com seus filhos que mudou o seu modo de ver a paternidade? Cara, já o fato do nascimento já é totalmente assim, você é inserido num campo que você fala assim, né? Uma virada de chave, né? Já. Primeiro a gente entender que quando você tem 2 filhos, são totalmente diferentes um do outro. Então, né, você não é nada parecido um com o outro. É totalmente diferente. Por exemplo, o Gabriel até hoje, quando ele tem febre, eu e a Andresa já fica mais preocupado. O Giovanni tá com febre, nós fica mais tranquilo, né? Mas, cara, eu acredito que viver, né, as promessas, viver aquilo que Cristo tem para a vida da gente, já marca muita coisa, sabe? Marca muita condição. Então, por exemplo, o fato que eu falei dos meninos estarem trabalhando, né? Lá sábado passado, lá na chácara do meu cunhado. Cara, aquilo ali para mim foi um start, sabe? Foi assim, cara, tá vendo? Os meus meninos são, eu vou falar a palavra bom, mas não é vaidade, tá? Só falando assim, cara, eu fiquei muito alegre, eu fiquei muito feliz de ver eles ali, né? Então eu entendi porque eles estão dentro de um conceito de família e eles estão se alegrando em ajudar o tio, entendendo um propósito que ainda não terminou, que é a construção de toda a chácara, mas eles estão desfrutando daquilo ali, sabe? Com alegria, por mais que eles estão trabalhando, e tipo assim, eram 2.300 bloquetes que a gente estava carregando, cada um era 5 quilos, então a gente primeiro carregou o caminhão em uma cidade para descarregar o caminhão em uma outra cidade, então duplicou o peso. Então, assim, e eles ali alegres por aquele momento. Então, verdadeiramente, eu acredito que aprender a realmente ter tempo de qualidade com eles marcam para nós, tanto para mim quanto para a Andresa, todos os momentos que a gente vai ter com eles. E eu, como parte paternal, né, de pai, quando eles me chamam de papai, cara, aí molesta o coração. Derrete todo, né? Derrete. Então, quando você vê o filho fazendo algo, você fala assim, nossa, porque eu estigo eles a serem melhores do que eu, sabe? Então, por isso que eu desafio. Aí eu vou. E aí, o fato deles me vencerem, para eles, ganhei do papai. Ganhei do pai. Então, às vezes a gente pode falar assim, não, mas é porque eu ensinei o meu filho lá para a faculdade, em Massachusetts, não sei o quê. Não, às vezes para mim uma condição aqui simples marca a minha paternidade, mostra que eu estou no caminho. Esse relato que eu disse, né, o testemunho que eu disse do Gabriel ter pedido perdão, né, e reconhecido o seu erro. Então, você vai entendendo ali que você fala, opa, aquilo que eu estou ensinando tá no caminho, eles estão aprendendo, sabe? Então eu acredito que se encaixa aí nisso. Bacana. Vlad, e qual conselho você daria aos pais que estão passando assim por esse momento assim de filhos, né, com adolescente, pré-adolescente?
E até os que vão iniciar também, qual conselho você deixaria assim para os pais? Cara, eu tô até com a Bíblia aqui aberta, né? A Bíblia não, eu tô com um versículo aberto aqui que tá em Êxodo 20:12, né? Honra teu pai e tua mãe, né? A fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Para que um menino possa honrar, para que um menino possa, seja em qualquer idade, ele precisa ter sido ensinado. Então, eu preciso honrar o meu filho, eu preciso honrar a minha filha, eu preciso saber interpretar o que eles estão querendo dizer, o que eles estão querendo comunicar comigo. Ser pai, ser mãe faz total diferença. A gente já teve a idade deles, então, teoricamente, a gente só precisa parar e pensar, será que da forma como eu estou lidando, da forma como eu estou comunicando com eles, eu estou atingindo o objetivo que eu quero? Porque quando a gente vai falar de filho e filha, a gente entra na parte da direito de autoridade. Então, eu não percebo, mas eu já estou alterando a voz, eu já estou falando do jeito que eu quero, e eu já viro e falo assim, ó, pronto, cala a boca, e é eu que estou mandando. Então, eu às vezes nem deixo. Então, ter essas percepções. Agora, nunca negligenciar ser pai e mãe, em qualquer circunstância. A gente precisa entender isso. Os nossos filhos esperam isso da gente. Eles não querem, eles querem realmente fazer aquilo que eles estão pedindo. Mas nós temos que construir um entendimento na cabeça deles, naquilo que eles vão fazer, de que talvez aquilo não é bom para eles. Então, é um desafio, mas você não consegue atingir aquilo que você quer se você não fazer. Então, você tem que se posicionar como pai. Quer ver uma coisa que me chateia, tem hora, é ver um menino dar um tapa na cara da mãe ou do pai porque não recebeu o que queria, porque estava no lugar ali, ou começar a chorar, espernear, não sei o quê. Aquilo ali me deixa eu virado no giraia. Então, eu até falo assim, até penso assim, que se fosse comigo seria diferente, mas e aí? E eu na situação? Como eu agiria? Né? Só que não adianta eu querer ser pai quando o menino já foi jovem, já ter criado os seus conceitos dentro da sua cabeça e tal. Não adianta eu querer ser pai, um pai que vai querer proibir quando eu já negligenciei. Vai ser difícil. Então, por isso que as fases, né? Então, tem a fase da criança, da pré-adolescência, do adolescente. Se você trabalhar bem essas fases, vai ser muito mais fácil. Agora, não trabalhei essas fases bem, eu vou ter que achar ali uma comunicação com ele, com o adolescente, com o pré-adolescente, com o jovem. Eu vou ter que gerar nele um entendimento de que, opa, peraí, eu sou seu pai, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou sua mãe, eu estou aqui para te ajudar. Então, saber comunicar e saber interpretar aquilo que o jovem, o pré-adolescente, o adolescente está querendo dizer, sabe? Isso faz toda a diferença. Porque se você não se comunicar, se você só achar assim, você corre o risco de que ele faça coisas que depois você vai falar assim, mas o pai ele vai ficar desapontado, ele vai falar assim, não, mas não foi isso que eu te ensinei. Realmente, você não ensinou. Foi isso que você ensinou. Você deveria ter ensinado outra coisa. Você deveria ter ensinado realmente o que ele deveria fazer se ele tivesse a situação. Então, deveria ter estado presente no momento que a criança estava formando seu caráter ali, né? Formando seu crescimento. Isso mesmo, faz toda a diferença isso que você está falando, né? Porque às vezes, hoje em dia, a gente tem pais que quer ser pai quando o menino já é jovem, fase adulta. Eu quero falar de sexo com o menino a partir do momento que ele já tem uma vida sexual ativa,
Eu quero falar sobre gravidez com a menina, mas ela já está tomando anticoncepcional, já tem uma vida ativa sexualmente. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, cara. A nossa época, né? Na nossa adolescência, pré-adolescência, cara, a gente era muito mais descolado. A gente sabia resolver muito mais problema. Então, assim, hoje, a nossa geração mesmo, infelizmente, não está treinando a próxima geração. E os pais que conseguem ter esse feeling, conseguem se sobressair em algumas coisas. Mas, de fato, em tudo a gente vai estar aprendendo. Em todo tempo. Todo tempo. Exato, Vlad. Vlad, nós estamos aqui já encaminhando para o final. E, de acordo assim, com a Bíblia, qual versículo você deixaria assim, para os pais, né, estudarem, lerem e aprender mais sobre a paternidade assim, dentro da Bíblia ali? Porque a Bíblia é um livro que te ensina tudo, né? Desde cozinhar até... Isso mesmo. Cara, eu gosto de vários versículos, né? Então, assim, eu estou até pegando alguns outros aqui, mas existem alguns versículos que eles vêm acompanhados de promessas, né? Então, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É algo que você aprende, né? Mas amar a Deus sobre todas as coisas faz uma diferença, sabe? Então, a concepção de eu ensinar o meu filho a amar a Deus faz toda a diferença. Agora, eu preciso saber que tudo que eu vou falar da Bíblia, e principalmente o que eu vou compartilhar para as pessoas, né? Eu vou encarar cenários em que as pessoas, elas professam ou não a fé. Então, é por isso que quando eu falo no versículo, tudo aquilo que a gente conversou anteriormente aqui, ele tem que estar ligado a essas questões e principalmente às ações. Então, como que eu ensino para os meus filhos algo que talvez eu não esteja fazendo? Então, o segredo está aí. Eu compartilho algo, mas ele tem que ser algo que eu faço. Ele tem que ser algo que eu realmente pratico, sabe? Porque senão só fica palavras, só fica... É por isso que em tudo, Davis, o maior conselho que eu poderia dar não seria somente o versículo, seria a manifestação do versículo, que é o próprio Jesus Cristo. É chamar Jesus para sua família, é cantar aquela música, né? Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Porque Jesus é a manifestação da palavra de Deus. Então, para tudo que você for fazer, para tudo que você for ter de ensinamento, para que você possa passar para as pessoas, para que você possa ensinar os seus filhos, chama Jesus para isso. Chama o Espírito Santo para te ajudar. Fala assim, Espírito Santo, me ajuda, porque eu preciso ensinar os meus filhos, eu preciso ajudar num contexto geral na minha casa, eu preciso ser melhor pai, eu preciso ser o melhor marido. Jesus, me ajuda nisso tudo, porque a palavra de Deus no livro de João vai falar ali do que Cristo é, né? No início ali, Jesus estava com Deus, Jesus era o próprio Deus, ele era o verbo, né, vivo. Então, ele veio aqui, ele morreu por nós. Então, um dos maiores conselhos que eu poderia dar não é somente o versículo, é a manifestação do versículo, que é o próprio Cristo Jesus. E chamar Cristo para dentro da história. Todas as pessoas pelas quais elas chamaram Cristo para a família, não é a certeza que você não terá mais problemas, mas é a certeza que você vai ter um Deus que vai agir na sua vida mediante aos problemas. Então, trazer o caráter de Cristo para a sua vida, para que a sua vida seja moldada, para que você possa ajudar os seus filhos, ajudar a sua esposa, para que você possa se ajudar, faz toda a diferença. Então, chama Jesus para tudo.
Chama Jesus para a hora que você for fazer a comida, chama Jesus para a hora que você for tomar o banho, chama Jesus para a hora que você for fazer o para casa, chama Jesus para a hora que você for sair para a rua. Esteja ali proseando, trocando uma ideia com ele, conversando, falando, Jesus, então, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Quem que o Senhor quer que eu abençoe? Qual palavra que o Senhor quer dar? Que o Senhor quer que eu fale com alguma pessoa? Nossa, hoje eu preciso conversar com meu filho. Então, chama Jesus, fala, Jesus, traz o seu amor para mim, para que eu possa ter uma assertividade naquilo que eu vou falar com meu filho, no ensinamento que eu vou dar a ele, né? Então, eu acredito que a manifestação viva da palavra, que é feita em Cristo Jesus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Para morrer por nós, por todo aquele que nele crê. Então, João 3,16 vai falar isso, né? Então, nós temos um Deus que nos inseriu em um contexto muito maior do que a gente, num propósito muito maior do que a gente, e a gente precisa revelar isso para as pessoas. Se pararmos aqui, né, David? Se pararmos aqui, né? Não vou nem me alongar muito, não, mas se pararmos aqui e olharmos para trás, da onde que Jesus nos tirou e olha onde nós estamos, e olha para onde que Jesus ainda vai nos levar, né? A certeza de uma vida eterna, a certeza que nele nós somos firmados em algo extraordinário. Então, tudo isso faz a diferença, sabe? Então, chama Jesus. Esse é o maior conselho que eu posso dar. Chama Jesus para a sua história familiar, porque eu tenho certeza que ele vai ser a coluna, ele que vai sustentar tudo. É isso aí, Jesus é o caminho de tudo, né? Jesus é a vida, né? É o caminho, a verdade, a vida. Exato. Né? Exato. Isso aí. Vlad, e tem algum livro, filme que você gostaria de indicar para os pais, que você já assistiu assim, que desperta a paternidade, desperta ali o cuidado com o filho? Ah, cara, assim, específico, Davidson, o maior livro que eu acho que a gente pode indicar para as pessoas, assim, eu falaria a Bíblia mesmo, sabe? É você ter um momento ali com os seus filhos, um momento com as pessoas, né? Porque, por exemplo, filme mesmo, você vai desfrutar ali de um momento, sabe? Então, por exemplo, você vai estar em busca de um milagre, já vi esse filme, é muito, muito legal. Você tem outros filmes que vão à espera de um milagre também, tem esse filme. Então, vai ser assim, muito, muito da pessoa, sabe? Porque às vezes a pessoa vai estar com alguns pensamentos, aquilo ali vai servir como uma motivação. Só que passou o filme, ela vai pegar ali uma cena ou outra, vai se motivar. Agora, quando eu tenho a leitura da palavra todos os dias, quando eu tenho momentos de devocional, isso aí ajuda muito, sabe? Então, gerar um ambiente, sabe? Eu acredito que filmes, eu acredito que best-sellers, eu acredito que séries, né? Você vai pegar aí The Chosen, por exemplo, são excelentes filmes para que você possa ver em família. Ele não vai estar falando de um contexto geral de algumas coisas, talvez de um ensinamento quando eu digo assim, para que você saiba falar, mas ele vai te ponderar em algumas ações que você precisa olhar para você primeiro, para depois. Então, The Chosen é um filme, é um seriado muito legal para que você possa ver em família. É algo que você desfruta em família. Agora, a palavra não, a palavra, todo tempo que você está lendo, ela está renovando. Aí é um versículo que fala diferente contigo. Então, o maior vai ser isso. Sem religiosidade, tá? Aqui eu não estou falando com religiosidade, não. Eu estou falando realmente que é o que muda as nossas vidas, é de fato a palavra. E agora, não só fazer o uso de indicar, falar, gere um ambiente propício para que coisas extraordinárias aconteçam nesses momentos. Então, eu vou ver um filme, cara, transforma aquele ambiente.
no melhor ambiente para que você tenha uma memória afetiva, para que você possa desfrutar de algo legal que vai acontecer ali. Faz uma sala de cinema, pega pipoca, pega um refrigerante, transforme aquilo ali num momento gostoso, num momento familiar mesmo, né? Então, é aquilo que a gente falou aqui durante o bate-papo, né? A presença, né? Esteja ali presente. Tá? Vou pegar tô lá vendo filme, celular para cá, celular para lá, não tô dando nem atenção porque está sendo feito. Ontem nós estávamos vendo Star Wars aqui em casa, e aí eu e a Deza tá sendo inserido nesse contexto desse filme, né? Tá mostrando. Aí os meninos, tem uma cena lá, que um soldadinho lá que fica de branco, tem uns capacetes brancos, ele vai e bate a cabeça no negócio que tá levantando assim. Eu nem percebi. A Deza, a mesma coisa. Os meninos, lá, começou a rir, voltou para mostrar a gente. É um erro de gravação, sabe? Os caras deixaram rolar, eles não... Tá lá no filme. Então, ó pra você ver, a gente tava desfrutando ali do negócio. Então, assim, transforme o ambiente em algo extraordinário, para que você tenha a oportunidade ali de ganhar um abraço, um beijo, poder dar um abraço, um beijo, né? Te amo. Isso é importante, cara. Quebra a religiosidade, que você não pode dar um beijo, um abraço no seu filho, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer isso com a sua esposa. Não, quebra isso, em nome de Jesus, tá amarrado. Pode fazer mesmo. E deve fazer. Com certeza. O filho precisa, né, de um carinho do pai, um abraço. Não é só chamar atenção, só colocar de castigo, só botar regras, né? Tem que falar, eu te amo, filho, parabéns, você acertou. Tem que ser desse jeito. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Ô, Vlad, e agora, assim, eu queria te pedir para deixar uma mensagem pro Gabriel e pro Giovanni. Assim, se eles um dia falar, não, meu pai participou do podcast, eu vou lá ouvir o que ele falou, né, o conselho, e ver se ele falou alguma coisa para mim. O que você falaria para eles, assim, que você deixaria de mensagem para eles? Forte isso aí, hein? Eita glória. Então, cara, o que eu posso dizer, tanto pro Gabriel, tanto pro Giovanni, né? Eles vão até escutar que está ali de rabo de olho ali. Não, dizer que eu amo eles muito, que eles são, assim, bênção na minha vida. Eles são meninos e assim, me deixam muito orgulhosos de tudo que eles têm feito. Eles, assim, têm alegrado muito o meu coração, me tornado, assim, uma pessoa boa com as suas ações, com as ações deles. Eles têm feito com que eu olhe para mim, assim, e falo assim, cara, tá valendo a pena, né? Então, assim, dizer que eu amo eles muito, que eles podem contar comigo para tudo que der e vier, e que a gente tá junto em todas as condições, situações, né? E que eu amo eles, eu amo incondicionalmente. Eu assim, eu consigo ver, né, que está sendo gerado neles um caráter de Cristo na vida deles, né? A essência do amor. Eu sei o quanto eles gostam de ajudar pessoas também. Eu sei o quanto eles temem a Deus, então isso é muito importante para mim. Então, é dizer que eu amo eles, que eu sou muito, eu tenho um orgulho enorme por aquilo que eles têm se tornado, e vou ficar muito mais orgulhoso por aquilo que eles vão se tornar ainda em Cristo Jesus, e eu sempre declaro isso e libero sobre a vida deles a bênção de Deus, tudo aquilo que está sobre a minha vida, toda a autoridade que sobre a vida deles vem em dobro, né? Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida deles, e eu amo eles, e assim, acho que é isso. Não, daqui a pouco eu vou chorar aqui. Isso aqui é a parte boa, esse é o momento emocionante. É isso Vlad, aí. e assim, eu tenho certeza que eles vão ficar muito orgulhosos, sabe, de ouvir esse podcast, de ouvir esse bate-papo, e principalmente de ouvir essa mensagem que você está deixando para eles. Amém. É uma mensagem muito, muito linda, assim, o amor que você sente por eles. Vou nem falar muito não, porque daqui a pouco até eu choro também.
Seja o Porque meu motivo. é muito lindo, assim, o amor, né, de pai para filho, sabe? Eu acho muito lindo, porque a gente tem muito o amor de mãe para filho, né? O mundo tem essa Uhum, coisa de, tipo, mãe é em qualquer situação, mas o pai também tem o seu lugar, né, cara? O pai, verdade. ele tem que ser ouvido, ele tem que ser visto, e ele tem que ter a sua posição de pai, né? Sim. E as mães têm que deixar os pais ter essa posição de pai, porque muita mãe não deixa também o pai ser pai, né? Isso Tem mesmo. isso, né? Ô Vlad, eu queria te agradecer, viu, pela oportunidade, pelo bate-papo, te agradecer pela disponibilidade de tempo, por esse relato maravilhoso que você deixou pra gente, essas experiências, essas palavras maravilhosas que você nos deu aqui. Viu? Muito obrigado por tudo, te agradeço. Agradeço a todos que vão nos ouvir, que vai nos acompanhar, né? E gostaria até de deixar um pedido para quem está nos acompanhando, se gostou desse bate-papo, se gostou dessa conversa, te transformou, envie para outros pais, compartilhe com outras pessoas, outros pais, mães, familiares, para que a gente possa alcançar mais pessoas e fazer a diferença na vida de outros pais aí. Tá bom? Amém. Obrigadão, viu, Amém. Vlad? E já deixo aqui o convite para um novo bate-papo, para a gente compartilhar novas experiências porque o adolescente, o pré-adolescente tem muita novidade, né? Todo dia é um desafio, então vai juntando tudo aí para você trazer para a gente. É isso mesmo. Cara, Davidson, obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere em tudo aquilo que você for fazer, que tudo aquilo que você for colocar a mão seja duplamente, triplamente abençoado e próspero, tá? Amém. Tudo aquilo onde você colocar as plantas dos seus pés aí, que a bênção do Senhor chegue e que Deus te conceda como herança. Fiquei muito feliz pelo convite, te agradeço, que as pessoas possam ser também edificadas e entender que nós somos pais reais. Aqui, né, é o que você falou, aqui não tem filtro, não. Nós é pai real. Daqui a pouco eu vou sair com eles, nós vamos desfrutar de outros momentos aqui, mas agradecer mesmo pela oportunidade, estar disponível, disposto aí, sempre que precisar, chama a gente. A gente também pode indicar outras pessoas que você queira, até para falar com adolescentes também. A gente tem um movimento agora lá na igreja que é o Erons, né? Está trabalhando aí a faixa etária dos adolescentes, então isso é bem bacana. Então tem uma turminha lá que está cuidando disso. Então, assim, obrigado, que Deus abençoe. Deus abençoe a todos que vão ver aqui em uma oportunidade, que eles possam ser edificados para a glória de Deus. Amém. Amém, Vlad. Obrigadão, viu? Deus abençoe. Tenha uma boa tarde aí, um bom dia, bom passeio com as crianças e aproveite cada momento. Amém. Tá bom? Obrigadão, Vlad. Um abraço. Obrigado. Deus abençoe. Abraço aí para todos. Tchau, tchau. Amém. Tchau.